Boa noite, como é que vocês estão? Resolvi agora iniciar essa live aqui, ó, na surpresa, sem avisar ninguém, como muito tempo atrás eu já trabalhava já fazendo algumas lives e hoje eu vim trazer aqui um conhecimento que é muito importante para todos vocês. Hoje a nossa live é sobre regularização de imóveis. Vamos dar uma guardadinha aqui que logo nós já vamos começar uma conversa técnica. Me contem como é que vocês estão. Aline, seja muito bem-vinda. Por enquanto só tem uma pessoa, mas como é live surpresa, então nós vamos indo. Prometo para vocês que vou começar a fazer lives mais seguido. Hoje a temática que eu resolvi abrir essa live surpresa é justamente para podermos conversar sobre regularização de imóveis. Uma grande dor, claro, que chega para mim quando se trata de regularização de imóveis, primeiramente, é justamente o medo. O medo, eu estou com meu imóvel irregular, principalmente quando se trata de gleba territorial que foi herdada de pai para filho, de vô para netos, e assim se foi. Em uma época em que era vendido, era doada essas terras no fio do bigode. Inclusive tenho um vídeo de humor no feed tratando desta temática, que já se foi a época o qual comprávamos, vendíamos apenas acreditando no fio do bigode. Hoje é tudo regulamentado, hoje tem que ser no papel. Então, realmente, a credibilidade só na fala hoje já não é mais válida, igual antigamente, até porque os preceitos, a educação de antigamente era outro. Pois bem, então chegamos na nossa época, 2026. Muitas glebas, principalmente o pessoal que está herdando esses imóveis, acaba reconhecendo que não estão regularizados. Às vezes, temos loteamentos inteiros sem nenhuma regularização, que inclusive foi de uma época o qual, por exemplo, foi se subdividindo as terras, eu fico com um X tamanho aqui de lote, o meu vizinho lá fica com X tanto. E assim se foi feita a divisão só na boca, mas nunca foi regulamentado toda essa área. Então, é justamente aqui que vai entrar hoje a nossa conversa. E o que acaba ocorrendo? Muitos destes clientes, eles vêm até mim com um receio. Eu já moro lá há mais de 25 anos. São terrenos que são herdados de família, o que consta que esse bem está na família há muito mais tempo do que isso. E aí começa a explicar, contar a história de que foi herdado, que o vô comprou de alguém na boca na época lá, pagou bem baratinho, porque realmente todo imóvel irregular, ele não vale o preço do mercado. E conforme os dados que eu trouxe para vocês em um vídeo que inclusive está no feed, vocês viram que realmente esta desvalorização, ela chega sim até 50% do valor do imóvel, só porque você não consegue colocá-lo no seu nome. Inclusive agora de tarde eu estava vendo uma notícia. O que era essa notícia? Não me recordo bem qual era a cidade, mas foi feito o loteamento. A pessoa contratou um arquiteto regularmente para fazer o projeto arquitetônico. Tudo foi aprovado nos órgãos competentes. Porém, na hora de averbar essa construção, não foi possível fazer, porque o loteamento onde este imóvel foi construído, ele está irregular. Então a escolha do proprietário foi entrar judicialmente para conseguir averbar esse imóvel.
Obviamente que ele não ganhou, porque de fato todo loteamento, todo terreno tem que ser averbado. E sim, claro, antes de averbar agora o imóvel, vai ter que ser averbado esse loteamento, tem que regulamentar todo este loteamento. Mas também entra aqui, ó, em outra questão também, sobre as demolições. Você está lá, comprou o seu terreno dos sonhos. Lá no teu terreno, o que é que tem lá no teu terreno? Vem com imóvel. Deveras, um imóvel muito antigo, ninguém valoriza. O que você faz? Que é o que acontece aqui na cidade, que acontece em outras cidades. E aí depois, quando vai averbar a demolição, que para tirar lá da matrícula de que não existe mais aquele imóvel, acaba descobrindo que ele acabou de deixar o imóvel dele irregular. Ao se tratar de demolição, você também não pode simplesmente ir lá na propriedade e demolir com este imóvel a qualquer modo. Existe um processo. Assim como quando você vai construir um imóvel novo, você precisa passar pelos órgãos competentes, precisa fazer projeto, a demolição também é a mesma coisa. Como é que eu faço para regularizar demolição, Gisele? Que é algo que não se vê muito na internet, mas para você que mora em área urbana, você precisará, principalmente se você comprar algum lote, por mais que, igual alguns me falam, mas é que o imóvel já ia cair mesmo, eu não sabia que tinha que regulamentar esta demolição. Todo imóvel em área urbana que for necessário demolir, tem que fazer sim este projetinho de demolição. Você não fez e acabou derrubando o teu imóvel. Tem como solucionar, já que eu me antecipei e demoli esse imóvel? Tem sim. Nós vamos partir para a regularização da sua demolição. O que será necessário? Primeiramente, você vai precisar do arquiteto. Por exemplo, eu que vos falo aqui, obviamente que eu tenho que fazer o meu marketplace, já que estou aqui conversando com vocês. Primeira coisa é a ART, que é a responsabilidade técnica. Vai precisar da matrícula atualizada do teu imóvel. Toda vez que você for trabalhar em alguma regulamentação, algum projeto, alguma coisa, sempre tem que manter a tua matrícula atualizada. Suponhamos, pois, que você... igual acontece muito aqui na cidade, nas cidades vizinhas, porque eu atendo inúmeras cidades. Hoje, como tudo é digitalizado, isso facilita bastante a vida, principalmente a gente que desenvolve trabalhos em mais de uma cidade. Isso nos permite, inclusive, elaborar projetos, fazer processos em cidades mais longínquas. Matrícula sempre atualizada. E para regulamentar esta tua demolição, também vai precisar de um plano de gerenciamento de resíduos. Estes 3 documentos você precisará para poder estar regulamentando a sua demolição. Após a sua demolição, levei esses documentos que tu acabou de listar, consegui fazer, que inclusive o plano de gerenciamento você consegue ele na Secretaria de Meio Ambiente aí do seu município, do município onde você mora. Consegui a documentação. Tá regulamentado, agora eu vou conseguir averbar? Não. Por que hoje eu trouxe um enfoque para você sobre as demolições? Porque ela passa despercebida.
mas dá uma dor de cabeça na hora depois que demoliu e aí quer lá fazer o projeto novo e a tua matrícula tá lá embargada. Foi tudo aprovado na prefeitura, levei a RRT, consegui o plano de resíduos, a matrícula tá atualizada. Liberou lá na prefeitura. Consegui, liberou o alvará, tá tudo certo lá na prefeitura. Agora nós temos que regulamentar na Receita Federal. Sim, demolição, ela é igual como se você fosse regulamentar um imóvel existente. Só tem algumas documentações a menos, mas claro, não deixa de ser burocrático também. Na Receita Federal, você vai cadastrar a edificação como se ela fosse... você vai cadastrar ela como demolição, obviamente. Que aí você não precisa pagar o INSS e afins. E após isso, você vai conseguir emitir a CND, que é cobrada lá no cartório de registro de imóveis. Lá no cartório de registro de imóveis, eles vão fazer uma leitura da tua matrícula. Já que você já está averbando um item, eles já vão observar. Por exemplo, você é casado, está averbado todos os teus documentos atualizados, está averbado os documentos da tua esposa e assim vai. Aí sim você consegue estar regulamentando a tua matrícula. Agora, pensa bem. Eu comprei meu terreno, fui lá, demoli o terreno ao léu. Só que lá na matrícula está constando que tem um imóvel de 90 metros quadrados. E eu não regulamentei a minha demolição que foi feita ali. Lá na prefeitura, nos órgãos competentes, você não consegue fazer a aprovação do teu projeto. Você não vai conseguir estar averbando a sua obra lá no futuro, porque a tua matrícula ela já está embargada. Por isso, de supra importância, vou bater na tecla de novo que demolição tem que ser regulamentada. Por mais que seja algo que passe despercebido, eu estou aqui para poder avisar-vos que este é um passo muito importante, muito típico também de ver aqui. E eu observo que na internet, nem os próprios órgãos competentes, nem quem mesmo trabalha com regularização de imóveis, se atenta de falar que existem outros itens também que tem que regulamentar, como a demolição, que inclusive eu posso fazer um vídeo sobre regulamentação de demolição de obra, para que vocês possam obter este conhecimento. Passamos para o próximo inciso da fala. O que vocês acham de começar a fazer estas lives semanalmente? Inclusive, vocês podem trazer questões de vocês para nós conversarmos, debatermos. Vamos para o próximo inciso. Como é que funciona? Como é que eu faço com a Arcan? Como é que você faz ao contratar Arcan? Primeira coisa, para o orçamento, eu sempre peço a sua matrícula. A sua matrícula, ela vai dizer exatamente o que está acontecendo com o teu terreno, o histórico, o que foi feito, o que não foi feito, o que falta fazer. Ou seja, é um documento que está completinho ali e através dela você consegue analisar, estudar e perceber o que é necessário para deixá-la em dia. Quando você entra em contato comigo, o seu orçamento, quem já fez orçamento comigo, vê que ele não é um orçamento padrão. Por que eu digo isso? Imagina você. Nós sabemos que regularização de imóveis, temos que nos atentar que cada caso, ele é um caso.
Não adianta padronizar dizendo que é isso, aquilo, porque muitas regularização de imóveis, às vezes, vai precisar de um desmembramento, vai precisar regulamentar a obra, enfim, é um pacote. Por isso é muito importante, no tempo mesmo do orçamento, já ver o que já tem lá na matrícula, o que é necessário para deixar essa matrícula em dia. Ou seja, aquilo que eu sempre bato na tecla, deixar o teu terreno prontinho como ativo para quando você precisar, mais cedo ou mais tarde, monetizar esse terreno. Então isso é uma fase muito importante. Quem quiser deixar alguma pergunta aqui na live, é uma live surpresa, mas vocês podem deixarem pergunta à vontade. Eu acho que esta live de hoje eu vou deixá-la salva e podemos combinarmos, quem sabe um dia, uma vez na semana, quem sabe, para nós podermos conversarmos de uma forma mais didática, mais face a face, para que haja essa compreensão que as pessoas, principalmente quando é leigo em determinado assunto, tende a ter medo de determinado assunto. Igual no início da live eu estava comentando para vocês que existe de fato esse medo de perder o terreno, justamente porque faz parte de loteamento irregular, mas sim, você consegue estar regulamentando esta sua edificação. Daqui a pouquinho eu já vou fechar novamente essa live, porque hoje ela foi bem curtinha até para mim poder me acostumar a conversar novamente com vocês. E também para que vocês agora comecem a ver que eu tô iniciando as lives e comecem a participar das lives, né? Porque é ruim ficar conversando sozinha, mas acredito que nesse período curto que eu acabei de conversar com vocês, deu uma baita de uma aprendizagem já, principalmente pela parte burocrática e principalmente por frisar um assunto que é pouco comentado pela mídia, que é a regularização de demolição. Na regularização de obra, tudo ok. Fiz a análise lá do seu orçamento, da sua matrícula, eu elaboro um orçamento. Os orçamentos que eu envio para você, ele é aquele orçamento que ele é feito só para ti. Por exemplo, assim, ó. O Juliano veio aqui, fez um orçamento de regularização de, sei lá, regularização de terreno, vamos colocar. A patologia que tinha na matrícula dele pode ser diferente da sua, por exemplo. Ou seja, existe essa exclusividade, esse estudo minucioso da matrícula baseado no teu caso em específico. Tudo bem. Estudei sua matrícula, descobri aonde que está ocorrendo os problemas para podê-la deixá-la em dia. A partir deste momento, vai ser feito um estudo para que a sua regularização do seu imóvel ele seja menos oneroso possível, ou seja, é traçado uma estratégia. Essa estratégia do teu terreno em específico, ela já vai detalhada por escrito no próprio orçamento que você recebe. Inclusive as pessoas que já fizeram um orçamento comigo, que inclusive algumas já fizeram trabalhos comigo, algumas aí já tiveram processo concluído, todas com ativo aí em plena valorização.
Inclusive, cada uma delas no teu orçamento não é custa X valor. Não é assim que funciona. Nela vai ter o plano estratégico de como que a Arcan irá fazer para deixar a tua propriedade em dia, em plena valorização. Ou seja, existe esse cuidado. Não é, como eu posso dizer para vocês, não é algo padrão. É padrão o formato, o qual, claro, eu trabalho, que é pegar a matrícula, estudar essa matrícula e depois fazer essa estratégia de regularização desse imóvel. Mas eu digo que ela não é o padrão com relação assim, ó. Precisa de um desmembramento, teu orçamento relacionado será desmembramento. Precisou de mais do que isso, você se vira. Outra coisa também que é o diferencial também aqui da Arcan é as consultorias. A partir do momento que eu começo a trabalhar com a tua regularização, seja de obra, seja de demolição, que eu vou começar a falar mais sobre as regularizações de demolições, que é muito pouco falado na internet, regularização de terreno, seja qual for o que você precisa. Um pouquinho desse silêncio aqui para ver. A maioria das pessoas entra um pouquinho e depois sai da live, mas eu compreendo vocês que regularização de imóveis, de fato, não é um assunto tão atrativo, mas enfim, é um assunto necessário, principalmente para quem precisa. Olha só. Ai, nessa live aqui eu não sei nem aonde fica o filtro. Olha aqui, ó, tô com o meu rostinho natural aqui na live para poder conversar com vocês. Nem filtro tem, eu vou salvar essa live lá no feed sem filtro mesmo para vocês, porque o que importa são as informações. Vou deixar essa live salva. E aí, então, vamos combinar o seguinte. Vocês que tiverem alguma dúvida sobre regularização de imóveis, alguma coisa assim, vocês podem botar lá nas mensagens no privado qual é a dúvida de vocês. Eu conheço lá fulano, meu vô, tá acontecendo esse caso aqui, como é que eu faço para trazer de novo para regularidade? Enfim, toda dúvida que vocês tiverem, vocês não precisam colocar a dúvida de um formato público. É só vocês colocarem lá no direct, que aí nós podemos comentar o caso, fazer um estudo de caso, sem dizer nomes, porque outras pessoas também podem terem a mesma dúvida. Agora, pontos importantes sobre regularização de imóvel. Número 1. Já mostrei dados para vocês que a regularização do imóvel, um imóvel todo regulamentado, ele se transforma em um ativo. Enquanto o teu imóvel ele está de forma irregular, o teu imóvel ele é praticamente um elefante branco. Por quê? Porque os impostos, o IPTU ou ITR, enfim, ele continua vindo. Não é porque ele está irregular que os impostos não vêm. Tanto que todos os terrenos normalmente que é regulamentado está lá. Os impostos, eles estão vindo. Tá vindo conta de luz, conta de água, manutenção. Se for terreno baldio, tem que fazer a manutenção deste terreno em área urbana. Então, ele está lá dando gasto. Já que ele está lá dando gasto, por que não regulamentar este terreno? Tem muito cliente que chega para mim e diz: eu vou vender e quando eu vender com o dinheiro da venda eu regulamento. Só que este tipo de ideia, ele é praticamente, eu já aviso para vocês, é um tiro no pé. Número 1, tu tem que encontrar alguém que
lhe pague e queira esperar o tempo da regulamentação. Número 2, alguém que queira fazer um negócio de um imóvel qual não poderá botar no nome. Então, realmente é um elefante branco. Já falei para vocês das custas de uma regularização de imóvel. É matemática pura, que inclusive eu vou deixar um videozinho no detalhinho mostrando a matemática de um imóvel regular e um imóvel não regularizado e, claro, comparação do quanto que custa para regularizar e perto, claro, desse comparativo, fazendo o comparativo do imóvel que está irregular, o quanto que desvalorizou para você botar na matemática simples para você ver como vale a pena você estar fazendo a regularização do seu imóvel, já deixá-lo preparado. E aqui a regularização do imóvel não é só para venda. O pessoal que tem um imóvel regular, não adianta, mais cedo ou mais tarde vai ter que ser regularizado, porque hoje como tudo é digitalizado, então as informações elas são muito rápidas, e a partir do momento, por exemplo, que você for fazer me fugiu a palavra, por exemplo, a divisão de herança, me fugiu qual é a palavra correta. Por exemplo, a divisão de herança, se tiver algo que não está regulamentado, já vai trancar ali toda a papelada de divisão de herança. Ah, passei no concurso público, mudei de cidade. Preciso vender esse imóvel às pressas. E aí você coloca lá na matemática pura, ao vender um imóvel irregular comparado com um imóvel regulamentado, é exorbitante a diferença? É exorbitante a diferença. Tá aí os dados mostrando, imagina, de 35% a 50% do valor do imóvel você perde. Enquanto que para te regularizar, o teu imóvel não chega nem a 2% do valor do teu imóvel. Isso é uma matemática simples. Até eu nem precisaria estar aqui falando para vocês de uma matemática simples do porquê que vale a pena regularizar um imóvel ao invés de deixá-lo igual um elefante branco, só dando custo para você. Sejam todos bem-vindos e vou finalizar, deixa-me ver quanto tempo já está dessa live. Olha, era para ser uma live curtinha e aí eu começo a conversar, principalmente assuntos que são da minha expertise e aí acaba indo tempo. Mas enfim, eu sou muito grata a cada um que passou aqui, foram pouquíssimos que passaram, mas mesmo assim estou felicíssima. Não havia marcado esta live, mas fico feliz com quem compareceu nela. Vou deixar essa live salva aqui, para que vocês possam vê-la mais tarde e para que vocês possam compartilhar com quem precisa saber desta informação. E eu sei que muitas pessoas precisam dessa informação, porque também, segundo os dados, 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Em pleno 2026. Uma coisa é lá na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, que foram feitos lotes de terras, que foram divididos na boca para um, para outro. É muito diferente agora. Vou fazer uma live trazendo para vocês alguns programas também governamentais, porque também é um problema ter todo este número de irregularidade de imóveis no Brasil. Foi um prazer imenso estar com vocês esta noite, nesta pequena live curta, mas eu acredito que ela foi maravilhosa porque deu para poder passar boas dicas, bons ensinamentos para vocês.
podemos agendar uma live na próxima semana de 1 hora, o qual espero ter mais telespectadores do que hoje. Hoje tive pouquíssimos telespectadores, mas é isso, batendo na tecla, nós conseguimos aumentar os telespectadores. Tenham todos, olha só, tenham todos uma excelente noite, até a nossa próxima live, e amanhã nós temos, claro, videozinho, sempre, como sempre. Agora tô aí na meta de 2 conteúdos no mínimo por dia. Inclusive teve alguns, principalmente os de dueto, estão viralizando, que é o que está me dando muitas visualizações, e pela primeira vez consegui da minha rede social da Arcan, que quem é empreendedor sabe muito bem que não é fácil, gasta com tráfego pago, etc. Mas eu confesso para vocês que antes eu gastava com tráfego pago e não tinha retorno. É diferente do orgânico. E aí então eu resolvi colocar essa meta de 2 conteúdos no mínimo por dia, principalmente focados em burocracia, que como vocês já puderam ver aí na rede, eu sou praticamente a Maria Burocracia, né? Tudo o que for burocrático eu faço. Também devo dizer para vocês que faço estudo condicionado de impacto de vizinhança, ou estudo de impacto de vizinhança, estudo de viabilidade, laudos técnicos. Eu sou perita judicial, mas também faço perícia para advogados, avaliações e afins. Toda essa parte burocrática, e claro, também continuo com os projetos arquitetônicos. Muito obrigado pela atenção de vocês, por terem tirado aí um tempinho para poder me ver aqui, ó, poder escutar-me. Tenham todos uma excelente noite, e a próxima live eu vou deixar o anúncio previamente para ter mais espectadores. Pessoal, vamos compartilhar mais conhecimento. Vamos debater aqui nestas lives. Inclusive, vocês querem que eu traga colegas também que são especialistas na área para poder estarmos trocando ideias, todo mundo junto? Vamos democratizar o conhecimento. Essa live vai ficar salva. Compartilha com aquele seu amigo, com aquele seu parente que está lá com o imóvel ocioso, só gerando gastos, e transforma ele num ativo. Vamos transformar no ativo. Eu gosto de negócio. Vamos transformar esse teu imóvel num ativo que só rende conforme o tempo passa. Boa noite! Olha só, eu não sei nem sair da live para vocês terem ideia. O bom também dessa primeira live é aprender a usar como é que faz live. Nossa, gente. Ali eu tenho o íconezinho do filtro. Olha, eu fazendo live sem filtro, sem nada. Então tá, agora sim, boa noite, consegui achar o íconezinho que sai da live. Boa noite, tenham todas uma excelente final de semana. Amanhã é sexta-feira, agenda lotada. Tô aqui, ó, finalizando um arquitetônico para poder já agendar reunião com o cliente, que inclusive esse daqui eu também vou estar agendando junto à mentoria para poder ensiná-los a mexer na maquete interativa, qual o escritório disponibiliza para todos os clientes. Tenha uma excelente noite, até a próxima live, e amanhã temos mais vídeo e conteúdo aqui no perfil. Continua nos seguindo.